Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande levar a palavra para um povo de oração. E eu agradeço primeiramente a Deus e a serva dele, Helena, pela oportunidade. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Ele. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro do Gênesis. Capítulo de número 3, verso 8 ao 11. Porque hoje Deus falará conosco sobre a vontade dEle. Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 11. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Podei-vos assentar e glorifica a Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós bem sabemos que tudo que o nosso Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. E nada daquilo que Deus fez e aprovou foi ruim quando foi criado. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus criador. Fala comigo, Deus foi fraco. Diz mais forte, Deus é o excelso criador. Nós vemos que desde o princípio Deus começa a criar as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1 mesmo afirma: E criou o Senhor Deus os céus e a terra. Nós vemos que depois disso Deus começa a fazer maravilhas sobre a terra. Ele pega a terra sem forma e vazia, e havia um abismo sobre a face da terra. Deus começa a trabalhar na terra, e em Gênesis capítulo 1, verso 3 diz: E Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, Deus, Ele faz separação entre águas, e faz também os céus. E a palavra do Senhor diz 2 vezes nesses 2 dias, e viu Deus que era bom. No terceiro dia, Deus faz a terra, os mares, as ervas e as árvores frutíferas, e viu Deus que era bom. No quarto dia, Deus faz os 2 luminares, o maior que é o sol para governar o dia, o menor que é a lua para governar a noite, para fazer separação entre dia e noite. E também ele fez as estrelas, e viu Deus que era bom. No quinto dia, Deus ele faz ali as almas viventes nas águas. Deus ele também faz as aves segundo a sua espécie de asas e as terrenas. E Deus viu que era bom. No sexto dia, Deus, ele cria os gados, segundo a sua espécie, as bestas feras, segundo a sua espécie, e também ele cria o homem. Gênesis, capítulo 1, verso de número 26. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que domine os peixes que estão no mar, as aves que estão nos céus, e as bestas feras e os répteis terrenos. Nós vemos que Deus, ele sempre fala: e era bom. Quando ele termina de fazer todas as coisas, quando ele descansa, que significa que o trabalho dele acabou. Quando você faz um trabalho no seu serviço, quando ele acaba, você termina de fazer a sua tarefa, você descansa. Assim também foi Deus. Mas irmão, o que você quer falar com isso? Que tudo Deus fez para a glória dele. Deus não fez o homem porque Deus se sentia sozinho, não. Deus não fez o homem porque ele precisava de um conselheiro, negativo. Deus fez o homem por 2 coisas:
para a glória dele e para que o homem tivesse intimidade, amizade e relacionamento com ele. Nós vemos que a palavra afirma de Gênesis até o último livro, Revelação, que é Apocalipse. Quando ali os 24 anciãos, eles se encurvando para aquele que estava no trono, e dando glórias para aquele que vive para todo sempre, e lançando as suas coroas, Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: digno é, Senhor, de glória e honra, e de poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Pode glorificar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Mas nós vemos que, ainda que o homem era a semelhança de Deus, Deus deu função. Depois que Deus fez tudo, Deus fala: e viu Deus que tudo era muito bom. Deus, ele fez tudo para o homem viver bem. Como muitos falam, o melhor ele deixou para o final. O homem foi feito por último, ele deixou para o final melhor. Porque o homem é o único ser vivente que tem a oportunidade de ter uma comunhão com Deus racional. Uma intimidade de conversar com Deus e Deus responder ele. E o homem no princípio tinha isso, porque essa foi a vontade de Deus. Criar o homem para que o homem se relacionasse com ele. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele deu quantos mandamentos para a humanidade? Para o homem, humanidade, homem e mulher? Apenas um. Gênesis capítulo 2, verso 17, o 16 começando, Deus fala que ele poderia comer toda a árvore frutífera, toda que ele quisesse. Mas ele só não poderia comer o fruto da ciência do bem e do mal, porque certamente no dia que ele comesse, ele morreria. Entre calabácia. Eu já quero dizer aqui que Deus, antes dele permitir algo na sua vida, ele primeiro te avisa. Aleluia. Antes de Deus permitir alguma coisa chegar até você, ele já te deixa muito ciente. Cuidado, vigia, dobra a atenção, dobra a oração, dobra o jejum. Mas tem gente que está achando que Deus, só porque jejuou um dia, só porque orou um dia, eu sou um homem de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas não é isso que eu vejo em Efésios 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que significa isso no original? Isso significa: sejam cheios do Espírito Santo constantemente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus, ele avisa antes de tudo chegar à sua vida. Deus, ou ele fala na palavra, Deus, ou ele fala nos hinos, Deus, ou ele fala nos testemunhos, ou na pregação. Mas se você estiver atento, Deus fala. Essa comunhão ainda está aberta para aqueles que querem. Ainda que o homem era a imagem de Deus, sendo desfigurada por causa do pecado. Deus que criou o homem para ser amigo, porque a vontade dele era que o homem fosse amigo dele. Tivesse comunhão com ele. Servisse e amasse a ele. O homem optou a pecar. Por quê? Porque viu que era bom aos seus olhos. Nós temos que vigiar aquilo que nós colocamos os nossos olhos, para que não venha a cobiça, para que não venha o desejo. Nós temos que andar em vigilância, porque Deus já nos deixou muitas palavras para a gente observar e praticar. Porque Deus não nos chamou para ser apenas ouvinte, que nem na missa, que nem na igreja de Roma, não. Deus chamou para que a gente venha observar, ouvir e também fazer tudo quanto essa palavra nos instrui. Quando a mulher, ela está ali sozinha, quando ela está ali fazendo algo, a serpente, conhecida por Satanás, aparece para ela. E fala: não disse Deus, comerás de toda a árvore frutífera? E ela falou: não. Deus falou assim que poderíamos comer todas, menos aquela a qual se nós comermos iremos morrer. E Satanás fala assim: ora, se comeres, não morrereis. Olha aí, o erro da mulher foi não repreender de primeiro. Irmão, quando alguém vir falar da vida dos outros, usada pelo diabo, repreende. Quando alguém vir trazer fuxico para o teu lado, Satanás usando a boca da pessoa, repreende.
Você não precisa constranger a pessoa falando, mas você tem a autoridade de pensar e Deus agir. E Satanás veio falar com a mulher, e a mulher, vendo que aquele fruto era bom aos seus olhos, e que também era boa para dar entendimento, ela comeu, mas ela tinha consciência do que estava fazendo. Uma coisa é você cometer um pecado porque você estava distraído ou sem querer. Outra coisa é você tendo consciência e praticar. As consequências vêm feia. A palavra do Senhor, como falou conosco, depois que eles fazem isso tudo, e o Senhor hoje falou comigo quando eu estava vindo. Vocês que estão nos ouvindo e vocês que estão aqui hoje, vigie quando estão sozinhos. Tem pessoas aqui que o diabo tem jogado pensamentos de suicídio. Oh glória! Pensamentos de desistir. Por quê? Porque o inimigo gosta de pegar a pessoa quando ela está sozinha. Quando ela está dormindo, ou seja, desligada. E o diabo começa a jogar seta na mente da pessoa. E a pessoa começa a pensar, eu acho que sou eu que estou pensando isso. Eu não vou mais para a igreja não, sou muito pecador. Eu acho que é eu que estou imaginando isso. Meu Deus, isso não é de Deus não, eu estou pecando. Busquem o discernimento, irmãos. Busquem o discernimento, oh glória. E Deus acabou de me falar aqui agora. Eu estou dando discernimento. A vontade do diabo é matar, a vontade do diabo é derrubar, mas Deus já está trazendo a palavra dele e avisando antes, eu estou dando discernimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É interessante, quando eu estava falando com Deus, eu falei, Senhor, por que ela não morreu, eles não morreram quando comeram? O Senhor falou que eles morreriam. E Deus falou assim para mim, ainda tinha uma oportunidade. Quando pecamos, temos a oportunidade de se arrepender. Mas a atitude tem que vir de? Exatamente. Sabe quando a pessoa faz o errado? A pessoa que quer ser o dono da razão, ela nunca está errado, sempre ele está certo. A pessoa que ninguém tem a sabedoria, o soberbo, o altivo, que ninguém tem mais sabedoria que ele, entendimento que ele não quer dar ouvido, que ele nunca está errado, essa pessoa está destinada a cair. Aleluia. A pessoa que não se arrepende, que não tem remorso do que fez, ela cai. Deus, ele não expulsou eles de primeira instância do jardim. Quando eles se esconderam de Deus, Deus falou, onde estás? Aleluia. Onde estás? Quando falhamos, Deus chama a gente para vir até Ele. Deus chama a gente para vir mais perto dEle, para a gente confessar e se arrepender e deixar. Não adianta, irmã, você ficar de, meu Deus, eu falei mal da minha irmã, eu estou guardando mágoa da minha irmã, eu estou falando mal do meu pastor, eu estou falando mal dos obreiros, e depois você fazer a mesma coisa, Deus vai trazer a conta para você. Se você não se arrepender, deixar de falar mal dos outros, deixar de falar palavrão, gíria, a conta vai chegar na sua vida. Aleluia, Jesus. E Deus hoje está falando para nós, onde estais? Aleluia. Onde estais as tuas orações fervorosas que antes você fazia? Urabai andou. Cadê os jejuns que você fazia para mim, com os propósitos? Urabai andou. Deus está chamando você para perto dele. Não deixe as oportunidades se cessar. Não deixe o inimigo cegar o teu entendimento. Busca Deus enquanto pode. Busca Deus enquanto você tem saúde. Não adianta você chegar no leito para você falar como eu queria estar na igreja, como eu queria estar adorando, como eu queria estar louvando. Não deixe o resultado vir para você querer buscar. Não deixe o resultado vir para você querer se arrepender. Hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é o dia de você se reconciliar. Porque a vontade de Deus é que você esteja bem com Ele e com os homens. Aleluia. Deus, Ele fez o homem para que o homem andasse com Ele. Mesmo depois que Deus, Ele tirou o homem e a mulher do jardim, Deus ainda estava esperando uma atitude do homem. E ele achou isso em Abel.
Abel, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, de modo que Deus se agradou. Mas não foi assim com Caim. Caim, ele dava o resto. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja? Ah, não vou dar glória a Deus não. Não sei para que isso. Eu estou cansado. Mas é interessante que quando estava lá, chegava o tempo da Copa, era gol. Quando estava no forró, gritava, cantava as músicas mundanas. Quando estava no baile, adorava o diabo. Não vem me falar que você está cheio de Deus com a boca fechada não. Porque aquilo que está dentro do homem, manifesta para fora, rapaz. Aleluia. Então abre essa tua boca aí para dar glória a Deus. Abre essa tua boca aí para glorificar. Se você está cheio de Deus, adora. Se você está cheio de Deus, glorifica. Alabassutecalamanagai. Aleluia, Jesus. E Deus achou Abel. Deus se agradou de Abel porque ele chamou a atenção de Deus. Nós temos que chamar a atenção de Deus, irmãos. Abel não barganhou com Deus. Ah, Senhor, eu vou lá na igreja, mas entra com providência lá naquela causa. Ah, Senhor, eu vou na igreja, mas aumenta o meu saláriozinho. Deus não barganha com ninguém não, irmãos. Se Deus dá é porque Ele quer dar. Se Deus faz é porque Ele quer fazer, porque essa é a vontade dEle. A palavra do Senhor diz em Isaías 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, olha o princípio, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Oh glória, e não há quem possa fazer escapar das mãos de Deus. Se você cai na mão do homem, Deus te livra. Se você cai na mão do diabo, Deus te livra. Mas se você cair na mão de Deus, horrenda coisa é cair na mão dele. E ele afirma: operando eu, quem impedirá? Oh glória, quando Deus entra com a vontade dele, pode levantar homem, pode levantar diabo, mas a vontade dele é feita. Mas a vontade dele é feita e o nome dele é glorificado. Aleluia. Deus não precisou do dia para ser quem ele é, mas o dia precisou de Deus para ser quem ele é. Deus não precisou de mim para ser quem ele é, mas eu preciso e necessito e como de Deus para ser quem eu sou. E da mesma medida você. Temos que aprender a ser dependentes de Deus. Temos que buscar confiar somente em Deus. É claro que Deus prepara pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas com fruto, para que nós venhamos compartilhar e a pessoa nos ajudar. Mas só que Deus prepara, não você. É Deus quem traz, não você que busca. E Deus sempre quis isso, que o homem tivesse relacionamento com Ele, que o homem fosse recíproco, porque quando eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. Quando eu busco a Deus, Deus ele vem até mim. Não é à toa que está escrito em Tiago 4, verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Está vendo? Quando a gente toma uma atitude que se refere a Deus, Deus também faz algo em nossas vidas. Quando a gente se achega a Deus, Deus se achega de nós. E Deus busca, e Deus quer que pessoas tenham intimidade com Ele. Quando as pessoas falavam para mim assim: ah, Deus falou comigo, Deus falou, mas peraí, como que Deus fala com uma pessoa? Isso é impossível, como que a pessoa consegue chegar nesse grau de espiritualidade? Mas eu comecei a buscar e Deus começou a falar comigo também. Irmãos, quando a gente está cheio de Deus é diferente. Quando a gente é amigo de Deus, o pecado está na esquerda, você vai para a direita. O pecado está na direita, você vai para a esquerda. Você começa a andar que nem Jó, desviando-se do mal. Porque você sabe, opa, eu tenho relacionamento com Deus. É interessante que a pessoa tem medo de falar a verdade na cara da amiga, na cara da irmã, mas não tem medo de pecar na face de Deus, não tem medo de mentir na face de... Ah, mas é brincadeira, cuidado, essa tua brincadeira de mentir vai te levar para o inferno. Cuidado, rapaz, cuidado com essas brincadeiras de mentir. Não tem vergonha não? Deus ele é santo, Deus ele é verdadeiro. Aleluia, eu vou falar tudo que Deus mandar, irmão. Eu vou falar tudo que Deus mandar aqui hoje. Entrecou managai, urabai andou, nagasubicalabá. Deus ele quer intimidade com você. A palavra do Senhor diz em Gênesis 5, 24, e andou Enoque com Deus. A palavra fala pouco de Enoque, mas o pouco que a palavra fala dele, diz muito sobre ele.
Se ele andou com Deus, ele não andava no namorico. Eu vou falar. Se ele andou com Deus, ele não andava na fofoca. Ele não andava querendo se rebelar. Ele não andava, vou sair da presença de Deus, eu não estou tendo oportunidade. Eu vou sair da presença de Deus, eu não estou mais fazendo o que eu fazia antes. O problema não está no anjo da igreja. O problema não está em Deus. O problema está em você. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus está querendo que pessoas andem com Ele aqui hoje. Se Jesus voltar agora, irmã. Se Jesus voltar agora, irmão. Você vai subir? Eu vou subir? Se o arrebatamento acontecer agora, se você ficar, qual vai ser a tua cara? Qual vai ser a tua cara? O vizinho vai te olhar e falar, peraí, essa mulher estava na igreja, por que ela ficou? Esse rapaz aí falava de Jesus para mim, por que ficou? Porque era sem vergonha. Porque na igreja era uma coisa, em casa era outra. Eu não entendo como a pessoa sai de um culto cheio da presença de Deus, e a primeira coisa quando a pessoa sai é, você viu o que a irmã fez? Você viu o que o irmão falou? Irmão, me desculpa, mas é necessário você nascer de novo. Eu tenho nojo de pessoa que fala mal dos outros. Eu tenho nojo de fofoca, irmãos. Eu tenho nojo, porque eu creio que Deus que colocou isso em mim. A gente tem que buscar fugir da aparência do mal, porque essas coisas faz divisão entre nós e o nosso Deus. Deus, Ele quer que nós andamos santo, porque desde o começo Ele fala, santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É claro que a gente não vai ser o santo que está na igreja de Roma lá, pendurado, amarrado na estátua, não. Santidade é separação do mundo. Santidade é você se santificar para Deus, você viver para Deus. Você agora é uma nova pessoa. Você já não fala mais palavrão. Você já não, irmão, mas eu nasci assim, vou morrer assim. Quando você estava no mundo. Quando você chegou aqui, Jesus falou, eis que faço nova todas as coisas. Eis que agora você é uma nova criatura. Se você era bravo, puxava a faca, você não puxa mais. Se você ficava bravo, já queria grudar o pescoço do irmão, você já não faz mais. Porque agora não é você que domina o seu próprio ser, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você, que dirige as suas atitudes. Porque agora você tomou a posição de ter um relacionamento com Deus. Você está andando na vontade de Deus. Você fala, a pessoa está fofocando ali e fala, meu Deus, eu não quero nem participar daquilo. A pessoa está fazendo algo de errado, você, meu Deus, eu não quero nem chegar ali. Você já chega orando. Porque você sabe que você tem intimidade com Deus. Quando você gosta de uma pessoa, você quer fazer de tudo para essa pessoa ter o contato com você. Se ela some do nada, você manda uma mensagem. O que aconteceu? Se você some, a pessoa manda uma mensagem. Onde você está? E assim também quando nós paramos de orar, irmãos. Onde estais? Tem gente que acha porque está orando muito, 1 hora, 2 horas, Deus está comigo. Tem oração que você vai fazer de 5 minutos que a glória vai descer. Vai ter momento que você vai orar 3 horas, você vai reparar que não aconteceu nada. Nos olhos humanos. Porque a nossa intimidade com Deus é você dobrar os joelhos e ser sincero. Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou um homem miserável. Senhor, eu sou uma mulher miserável. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu reparei que aquilo que eu fiz, aquilo que eu ando falando, as minhas atitudes, tem me afastado do Senhor. Aí Deus vai falar, opa, abriu o coração, eu vou lá. Abriu o coração, eu vou ali, vou fazer morada. Abriu o coração, agora eu vou entrar com providência. A enfermidade que ela sentia por desobediência, eu vou tirar. As causas que estavam trancadas por causa da desobediência, eu vou abrir. Deus, Ele começa a mudar o teu cativeiro. Porque quando já orou pelos seus amigos, o cativeiro dele foi mudado. A vontade de Deus é que nós venhamos orar. Orai sem cessar, porque esta é a vontade de... para convosco em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que nós venhamos orar. Quando aquele leproso, 8, verso 2 ao 3 de Mateus, chega a Jesus, ele adora a Deus e fala assim, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus fala assim, quero ser limpo. Ou traduzindo, mais fácil para nós entender, seja limpo. Sabe o que eu aprendo com essas duas atitudes dele? De adorar e falar algo para Deus, que antes de você chegar a Deus, você tem que adorar Ele, mas com sinceridade.
Você tem que adorar Ele, mas não porque, eu vou ser curado aqui, depois eu vou meter o pé. Não. Deus pode até te curar, mas depois lá na frente fica pior. Quando ele se chega a Deus, ele adora a Deus e fala: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. A vontade de Deus é que nós sejamos purificados pelo sangue do Filho dele. A vontade de Deus é que nós sejamos purificados pelo sangue do Filho dele. Que nós venhamos andar conforme a palavra dele. Como eu citei aqui desde o começo, Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Quantas vezes, quando eu estava no mundo, as pessoas me chamavam para ir para a igreja, uns tinham medo de chegar até perto de mim. E eu lembro que uma vez eu estava na Boca, lá na Vila Telma, em Santos. E eu vi ali, quando eu estava naquele meio daquele tráfico, eu vi umas pessoas chegando de noite, irmãos. Aquilo nunca saiu da minha mente. Aquelas pessoas evangelizando os traficantes com fuzil, com matraca, com Glock. Eu olhei assim, eu falei: meu Deus, esse povo aí tem Deus mesmo. Para entrar aqui e evangelizar, o povo cheio de guia, cheio de demônio no couro, é só se Deus estiver na vida desse povo. E aquilo não saiu da minha mente, porque aquele povo tinha relacionamento com Deus. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, aonde Deus leva, fala para ele, ele vai. E aquilo eu admirei tanto, irmãos, que nunca saiu da minha mente. Vira e mexe, eu estou parado, eu fico vendo eles assim com olhos abertos. Falo: meu Deus. E Deus me cobrou e eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa, irmãos. Porque quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, a gente já não vive na nossa vontade. Deus fala: vai lá, entra lá no bar e evangeliza. Você vai ter que ir. Os irmãos, porque Deus, Ele é prudente. Deus fala: vai lá na boca e prega. Vai lá e fala de Jesus. Um jovem ontem, eu estava vindo no ônibus. Ele olhou para mim, ele viu lendo as escrituras. Ele tirou o fone e falou assim: você já leu ela toda? Eu falei: já. Aí ele colocou o fone de novo. Aí o Senhor começou a falar. Falei: meu Deus, o que eu vou falar para esse jovem, Senhor? Aí Deus pegou e começou a trazer, pede o nome dele. Aí eu toquei nele assim, fiz assim para ele tirar o fone, ele tirou. Falei: como que é o teu nome? Porque eu vou orar por você. Irmão, na hora que eu falei isso, aquele jovem ficou me olhando. Os olhos dele começou a brilhar. E eu deixei um texto das Escrituras para ele e falei assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe por que eu falei? Não é porque eu sou bom, porque eu sou isso, não. É porque Deus falou comigo. É porque Deus me auxiliou, me falou para mim falar aquilo. Porque eu busco ter relacionamento com Deus. Isso é para todo aquele que crê. Isso é para todo mundo que busca, irmãos. Porque quando a gente está no Espírito, a gente está sensível à voz de Deus. Eu não entendo como uma pessoa consegue fazer algo errado e dobrar o joelho, orar e fingir que não aconteceu nada, irmão. Quando eu faço uma coisinha, eu falo: misericórdia, se eu morrer eu vou para o inferno. Misericórdia, Senhor, eu errei, eu pequei, eu já dobro o joelho, já vou dormir até triste, mas eu acordo feliz. Porque eu sei que Deus me perdoou. Coisas mínimas, irmãos, pequenininhas. Aí agora eu penso, pessoa que guarda mágoa no coração. Pessoa que quando chega uma pessoa fala: ih, lá vem ele, ih, lá vem ela. Como que fica a tua cara, irmã? Como fica a tua cara, irmão? Como você consegue orar? Como você consegue participar do corpo de Deus com essa pouca vergonha? Você acha que Deus está aprovando essa tua atitude? Você acha que foi isso que Deus te chamou para fazer nessa terra? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Urabai andou. Amém, Jesus. Sabe o que significa seguir a paz com todos? É interessante que às vezes a pessoa me vê assim: é pecado usar não sei o quê. Mas espera aí, a santificação, tá bom, meu amigo, mas e a paz com todos, está seguindo? É primeiramente a paz. Não adianta andar bonitinho e ter mágoa no coração. Não é a vontade de Deus, isso é do maligno. Repreende. Não é Deus que está colocando dissensão entre você e uma pessoa. Repreende. Porque isso não vem de Deus, mas vem de procedência maligna. Irmãos, Deus falou para mim assim: vai lá e fala isso e isso. E eu estou falando, irmãos. Se Deus falasse para mim pregar sobre promessa, eu pregava sobre promessa. Se Deus falasse para mim pregar sobre Deus dá bênçãos, eu pregava a Deus dá bênção. Mas Deus falou: vai lá, exorta, chama atenção. Porque muitos estão dormindo.
Estão como as 5 virgens, como eu falei aqui, as loucas. Só porque orou uma vez, orou 2 vezes, já estou cheio de Deus. Chega na hora da luta, está vazio. Chega na hora da peleja, está vazio. As 5 prudentes não. Tá tudo bem, vigilância, vou orar, vou jejuar, as coisas tá tudo uma beleza. Mas daqui a pouco vem a luta. E quando chega o problema, você está cheio. Mas quando chegou a luta para as virgens, não era vontade de Deus que elas estivessem vazias. Ela tinha um exemplo a ser seguida das prudentes. Nós temos que observar os bons exemplos, irmãos. Deus deixou ainda homens que não se dobraram a Baal. Homens exemplares, mulheres exemplares. Nós temos que buscar se espelhar nos homens sinceros, nas mulheres sinceras de Deus. Deus não deixou a terra sem testemunha não, irmãos. Deus deixou exemplos para que nós venhamos seguir. Então, irmãos, desde o princípio, Deus sempre quis que o homem tivesse relacionamento com Deus. Jesus, quando viu, falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos. A vontade de Deus sempre foi que o homem tivesse intimidade com Ele. A vontade de Deus sempre foi que o homem estivesse dependendo dEle. Porque quando a gente lê, já vou acabar, quando a gente lê o livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, nós vemos que esses profetas, quando eles traziam as palavras, era sempre com foco da pessoa se chegar a Deus, deles se arrependerem e confiar em Deus. Deus trazia arrependimento, esperança, juízo e promessa. Mas isso tudo, se a gente resumir, é tudo que para que o povo viesse se chegar a Ele, para que o povo viesse ter relacionamento com Ele. Não adianta você pensar assim: isso daí não é para mim não, já estou na igreja há 5 anos, já estou na igreja há 10 anos. Sabe como eu sei que você não tem ainda relacionamento? Senão você estaria falando assim: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Abraão não foi chamado amigo de Deus em vão, não. Ele creu e ele buscou mais. Então, irmãos, vamos buscar ser amigos de Deus. Deus, Ele é o maior interessado que nós sejamos amigo dEle. Mas amigo de Deus não anda de qualquer jeito. Amigo de Deus não anda com a boca suja. Amigo de Deus não anda como o mundo anda. Se Deus te tirou do mundo é porque aquilo não servia para você. Se Deus está falando, olha só, Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir Deus falar com você. Para você andar mais direito na presença dEle. E eu creio que nesta tarde, Deus está te dando mais intimidade com Ele. Palmas se glorificam ao Senhor Jesus.